Olá, pessoal. Boa tarde com vocês. Rubens Elias, professor universitário da Universidade Federal do Oeste do Pará, do Centro de Formação Interdisciplinar. E hoje eu vou trazer para vocês mais um conteúdo que eu considero importante para todos aqueles que se dedicam à vida acadêmica. Os erros mais comuns ao escrever um artigo científico. Primeiro ponto: o artigo ter um título que não expressa realmente o que o original se propõe. O título ele faz rodeios, ele não delimita bem o objeto, do que trata o artigo. Às vezes o título fala de duas categorias analíticas e quando se lê o artigo, o autor está discutindo uma questão completamente distinta. Isso é motivo para rejeição do artigo ou de, no mínimo, pedir para a reorganização e reestruturação do título. Então, muito cuidado ao escrever o título do seu artigo juntamente com o subtítulo. O resumo é muito longo, prolixo, né? Aquele artigo que você fala muito e você poderia ter resumido aquilo em 2 ou 3 orações, você escreveu com 10 orações, o artigo ficou com 400 verbetes. Evitar a prolixidade. Menos é mais. Quanto mais você for direto, conciso e objetivo, você estará dentro daquilo que se espera de uma linguagem científica eficiente e cheio de informações acessórias. Você coloca muitas informações no resumo que não tem a importância devida para estar ali naquele momento. E não esquecer de, no resumo, colocar as conclusões a que você chegou a fazer o manuscrito, né? A discussão dos dados obtidos ser praticamente o prolongamento da introdução. É outro problema na redação dos artigos científicos. Tente delimitar bem o que vai ser dito na introdução e como isso vai ser trabalhado e aprofundado na discussão dos dados obtidos, não é? Isso tem que ficar bastante claro para os pareceristas. Você tem que mostrar que o assunto foi aprofundado, foi esmiuçado e você trouxe dados novos na discussão dos dados obtidos em campo. Não é? A introdução, como o próprio nome diz, ela apresenta o cenário da discussão que você pretende aprofundar ao longo do artigo. Metodologia pouco clara é um dos grandes problemas. A metodologia não deixar evidente pois quais percursos de observação e experimentação que você fez para chegar à obtenção de determinados dados. Muito cuidado nesse momento. Não deixar de citar autores consagrados na área. É um erro absurdo. Você se propõe fazer um artigo na área de pesca artesanal e você não cita os principais autores, né, que têm uma longa trajetória de vida científica na área. Você cita autores mais novos, com 4, 3 anos de percurso acadêmico. Então, você pode citar esses autores? Pode e deve. Nós temos de premiar os trabalhos bem escritos, bem amarrados, teoricamente, retoricamente, mas não deixemos de perder o olhar aquilino em relação aos autores que são consagrados na área. A conclusão ser um emaranhado sem sentido, isso é um pecado gravíssimo. Os autores geralmente tendem a se perder na conclusão, parece que já estão cansados de estarem escrevendo aquele artigo longo, já passou pela introdução, pela metodologia, pela discussão dos dados obtidos, da delimitação do campo de estudo, chega nas considerações finais, que é o momento de você brilhar como autor, de você traçar
uma argumentação mais autoral, mais sintomal, em que você se posiciona de maneira objetiva, onde você faz proposições, mostra limitações do seu trabalho, o que é que ele sinaliza para pesquisas futuras. É muito importante você deixar isso muito bem amarrado nas considerações finais. E um outro problema que nós cotidianamente encontramos nos artigos são o argumento ser baseado no deve ser. Isso é um problema, né? Porque deveria ser assim, porque a sociedade seria mais justa se fosse assim. Você pode construir essa argumentação, mas de maneira sofisticada, sem ser tão óbvia, não é? E não cair na cilada do dever ser. E uma dica de ouro para vocês aí que estão nessa aventura deliciosa que é escrever artigo científico. Tente amarrar cada parte do texto, uma colocando a introdução do que vai ser discutido no subitem seguinte. Fica um texto elegante, fica um texto interessante de ler e eu garanto que vocês obterão êxito e escrever um artigo bastante interessante e inspirador para quem lê. Forte abraço. E não deixa de curtir. Se caso vocês tenham alguma dúvida, coloca lá nos comentários, vamos interagir, vamos conversar e trocar ideias. Eu quero aprender com vocês também.